Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 58. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por ocasião da ceia do Senhor, queremos fazer algumas considerações importantes sobre o contexto da mesa do Senhor. Há uma riqueza muito grande para meditarmos no que o Senhor nos chama a refletir, a recordar, quando participamos da mesa dele, ao recordarmos a maneira como Deus, podemos dizer assim, serviu a sua mesa na época dos patriarcas, na época do êxodo, na época do deserto, do Senhor conduzindo o seu povo, na época dos patriarcas, quando o Senhor traz Abraão para um encontro com Melquisedeque, e ele vem com pão e vem com vinho, e ali eles partilham de uma refeição. E ao longo do tempo, essa refeição simples, pão e vinho, que vão estar sempre presente na aliança entre reis, num acordo, num pacto importante, Deus também vai usar este símbolo para o seu relacionamento com o seu povo, lealdade, fidelidade, para que o povo de Deus não se sinta jamais inseguro, com medo de que alguma coisa seja desfeita ou desfeito, alguma coisa seja abandonada e algo dessa natureza, essa insegurança. Mas na mesa do Senhor nós vamos encontrar amor, nós vamos encontrar comunhão, mas também nós vamos encontrar traição, vamos encontrar ingratidão. E a mesa do Senhor nos lembra que nós podemos, pela nossa ignorância, pela nossa teimosia, assumir um desses comportamentos que são negativos, que em momento nenhum trazem o bem para nós. Um escritor chamado Alexandre Oni, ele escreveu assim: há palavras que nos beijam como se tivessem boca, palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de uma esperança louca, palavras que nos beijam como se tivessem boca. E se tem uma palavra que se tenta, de alguma maneira, compreender plenamente o que ela quer transmitir para nós, é a palavra graça. Às vezes a mesa do Senhor é chamada de Eucaristia, que significa ação de graças, gratidão. E essa palavra, a gente poderia pensar no verbo, que verbo poderíamos usar para essa palavra? Agraciar. Podemos usar, agraciar. Mas nós não conseguimos olhar para essa palavra e ver a grandeza da bondade, do amor, do favor de Deus. Eugênio Peterson diz que essa palavra da graça, ela aparece duas vezes no Novo Testamento, não aparece nenhuma vez no grego clássico, no grego comum, chamado grego koiné, com que foi escrito o Novo Testamento, o grego falado pelo povo, no mercado, na praça, o grego simples, mais vulgar. É a mesma palavra com que o anjo vem a Maria e diz assim: olha, bem-aventurada, você é favorecida do Senhor. Então, ali é uma das vezes que aparece essa palavra. Então, nós que somos convidados a participar da mesa do Senhor, que professamos a nossa fé, que testemunhamos diante da igreja, pelo batismo, o senhorio de Cristo na nossa vida,
aquelas realidades que vimos lá em Efésios capítulo 1, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Nós somos chamados a experimentar dessa graça. Essa graça maravilhosa que nós vamos ter dificuldade de saber descrevê-la. Mas Paulo lá em Efésios vai usar vários verbos, né? E um dos verbos que ele usa é Deus derramou. O pastor Eugênio Peterson gosta da expressão Deus nos encharcou. Para nós, cristãos reformados, né, é um verbo muito significativo, porque é a forma com que batizamos, né, a forma de aspersão, é a forma com que o profeta Ezequiel diz: derramarei sobre vós água pura. É a ideia de Deus abundantemente, né, não só nos lavando, mas nos ungindo, nos agraciando de uma forma muito amada, muito profunda. Essa graça de Deus que está além da nossa compreensão. Nós não temos condição de dimensionar tudo isso, mas nós somos convidados a experimentar na nossa vida. E a mesa do Senhor, ela traz esse profundo significado. Um escritor chamado Arthur Miller, usando um pouco aí da tradição, né, da tradição religiosa popular, né, se referindo ao fruto da árvore do conhecimento como maçã, que é como o povo acha que era, né? Ele não menciona o nome do fruto. Ele diz assim: a maçã não pode ser colocada de volta na árvore do conhecimento. Uma vez que começamos a ver, estamos condenados e temos que buscar força para ver mais, não menos. Um outro escritor, ele disse assim: não nos há de faltar cruz nesta vida, por mais que façamos, uma vez que somos do bando do crucificado. O que nós precisamos ver com mais clareza na nossa vida? Com quem que de fato nós nos identificamos? A mesa do Senhor é a mesa do bando dos crucificados, do bando do crucificado. Como vimos hoje na meditação, na reflexão, né, que o nosso irmão Augusto trouxe na escola bíblica ali, a ideia da crucificação constante, né? Não apenas uma única vez, mas parte do nosso dia a dia, da nossa jornada. Herman Bavinck, um querido teólogo, escreveu: a cruz é a condenação do mundo e a destruição de toda a cultura pecaminosa. Todos esses elementos estão na ceia. Todos esses elementos devem ser considerados e refletidos por nós desde o início, que nós fazemos a leitura para recordar o ensino do Senhor sobre a ceia, quando participamos do pão, como participamos do cálice. Há uma riqueza de elementos para nós refletirmos. Quando nós vamos meditar, quando nós vamos refletir, nós precisamos ter esses focos, né? Quando nós estamos trabalhando, nós estamos durante a semana, às vezes nós somos expostos pelo celular, pelo computador, a uma série de imagens engraçadas, outras violentas, outras chocantes, né? Outras, infelizmente, que por causa de vícios as pessoas acabam se deixando levar, que vão levar a sua mente para um lado errado, né? Mas são hoje uma profusão de imagens, cenas, né? Vídeos, fotos, uma empurrando a outra, e muito rápido, e áudios, né? Vozes e podcasts e músicas, e tudo isso está passando, né, pela nossa cabeça constantemente. Mas Deus quer que nós centralizemos, nós tenhamos paz, nós desfrutemos de refrigério, né? Então Ele também proporciona para nós algumas imagens para nós nos concentrarmos. E uma delas é a mesa do Senhor, é o cálice, é o pão, que, por exemplo, nos reporta ao segundo ambiente do tabernáculo, onde estava o candelabro, o menorá, onde estava do outro lado. De um lado o menorá, do outro lado a mesa com os pães, e nos diz lá a orientação do êxodo para a construção do tabernáculo: pratos, talheres e taças. E quando você vê desenhos falando daquele ambiente, né, da mesa dos pães, só tem a mesa e os pães. Não tem esses elementos que o livro de Êxodo fala: pratos, talheres e taças.
Ou seja, a mesa estava sendo posta para uma refeição, mas não era ainda o momento daquela refeição, porque o sacerdote comia apenas o pão, e só eles comiam, não era toda a comunidade. Mas já era uma imagem mostrando o que o Senhor tensionava mais à frente, que aquela mesa se abrisse, né, para a comunhão do seu povo. Então, nós não temos uma escultura que represente Deus, nós não temos essa parte material, mas Deus proveu para nós elementos para que nós coloquemos em nossa mente quando estamos orando, lendo a Bíblia e aprofundando qual que é o significado daquilo. Por que Deus escolheu esses elementos ali no tabernáculo, esses elementos que depois vieram a compor o templo, tão simples, tão objetivos, tão poucos, né? Tão elementares, e isso trazer a nossa reflexão com os demais textos da Bíblia e nos colocar diante da mesa do Senhor e então perceber, puxa, que riqueza de significados, como Deus colocou esses atributos em seu Filho Jesus, né, de pureza, de uma vida obediente, de uma vida perfeita, e como Ele abre a primeira cortina pela sua morte como um cordeiro escolhido lá no altar, que é a cruz. E em seguida Ele já nos leva para a água que nos limpa, que nos purifica, e já a segunda cortina Ele nos fala para nós sermos iluminados pelo seu Espírito, nos assentarmos diante dessa mesa, e depois a oração, né? O altar de incenso, que Deus disse, deve ficar de frente para a Arca da Aliança, de frente ali para a cortina, a terceira cortina e a Arca da Aliança. Então todos esses elementos ao olharmos para a mesa do Senhor, vamos trazendo essa ideia, né? Na mesa há amor, na mesa há lealdade, na mesa todo um preparo antigo da parte de Deus, para que nós não nos percamos no que realmente ela representa, mas também a traição e o pior, esquecimento. A pior coisa que pode acontecer, né, é o povo de Deus esquecer essa história de resgate, de busca que nos antecede, que Deus vem trabalhando, que Deus vem se movendo, que Deus vem mostrando o significado já para nós hoje olharmos e dissermos, não, isso não é uma coisa da cabeça de alguém que inventou, isso não é um sentimento de uma ou duas pessoas, é uma longa história em que Deus vem deixando pistas e preparando o seu povo, né, para que nós cheguemos até esse momento de sermos convidados a comer do corpo e também a tomar do sangue do Senhor representado no pão e no cálice. A ceia representa o que nós acabamos de ler aqui pelo apóstolo Paulo, né? A vitória da vida sobre a morte é a ressurreição. Nós celebramos na mesa do Senhor a ressurreição de Cristo, sua morte, seu sacrifício, a comunhão do povo de Deus, mas nós estamos anunciando que o Senhor está vivo. Ele morreu, mas Ele está vivo, e fazemos isso até que Ele volte, até que Ele estenda a todos aqueles que morreram nessa fé, viveram e morreram nessa esperança, a alegria de ressuscitar. Então, essa adoração a Deus que nós temos a alegria de expressar na liturgia da mesa, né, nos lembra que somos convidados, que somos agregados a uma grande e bela história, a um povo que nos antecedeu, e agora nós podemos experimentar o perdão do Senhor, nós podemos experimentar a herança que nos é também compartilhada e um lugar na mesa do Senhor. Então, hoje, infelizmente, né, muitas pessoas nesses improvisos que vão surgindo nas liturgias modernas, que cativam, que chamam a atenção, aquilo que é fundamental na história da igreja vai sendo colocado assim de escanteio, mas nós precisamos resgatar, né? E como escreveu alguém, né? Contemplar o que nos foi dado na Escritura e em Jesus, para entender em primeiro lugar o que é que nós temos na igreja, e qual é a herança que nós podemos desfrutar e passar adiante daqueles que o Senhor nos derá alegria de testemunharmos. É isso que faz
da igreja do Senhor Jesus, uma igreja. Um culto simples, sem querermos agregar nenhum colorido. O pastor Eugênio Peterson conta, por exemplo, que uma vez estava falando desse resgate, daquilo que é fundamental na história da igreja, na sua liturgia, e aí, pastor desses movimentos, dessas celebridades, mas isso aí é tão empolgante como ficar olhando tinta secar. Não sei se você já passou para isso, né? Você pintou alguma coisa, e aí fica, vou ficar olhando essa tinta secar. Aí fica lá, super animado, né? Uma coisa bem animada. Mas foi isso que esse pastor disse, nosso querido, né, pastor Eugênio Peterson. Você ficar caminhando, né, nessa liturgia bíblica simples, é tão empolgante quanto isso. E aí o pastor Eugênio Peterson falou assim: olha, se você ler a Bíblia, você vai descobrir que a maior parte do tempo na história do povo de Deus foi ficar vendo a tinta secar. O período de Abraão, quantos anos ele teve que esperar a vinda de Isaac? Caminhando de um lado para o outro, ver a tinta secar. Sara, mesma coisa. Depois, quando o povo ficou cerca de 400 anos no Egito como escravo, quando virá o libertador? Pois é, 400 anos vendo a tinta secar. Depois, mais 40 anos no deserto, por causa de teimosia, por causa de uma série de coisas, né? 40 anos vendo a tinta secar. Uma série de situações de espera, de paciência. Não é à toa que o Salmo diz: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Né? O período final, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, é a mesma coisa, né? Teve que esperar 400 anos, até a chegada do Império Romano, até as condições propícias, né? O tempo oportuno, a plenitude dos tempos para a vinda do Senhor Jesus. Então, infelizmente, há pessoas que acham o jeito de Deus agir, a maneira que Deus requer a adoração tedioso, monótono. Então, por que não acrescentar algo mais empolgante, né? Algo mais interessante? Pois é, mas aí você faz isso por sua conta. Que aí você já perde, né, toda essa ligação, essa conexão com o que Deus está fazendo. E infelizmente você acaba fabricando uma liturgia, uma igreja e algo que acaba se desconectando, né, com esse processo simples e elementar que Deus vem trabalhando, né, ao longo da história. Então, olhando aquelas palavras, né, de Efésios, né, sobre a maneira como Deus escolhe o seu povo, como a maneira como Deus separa o seu povo, lá em Efésios 1:4, nós encontramos essa expressão: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, um comentário do pastor Eudine todos nós já passamos pela experiência de não sermos escolhidos, né? Então, você não é escolhido para um determinado trabalho, você não é escolhido para jogar num determinado time. O mais chato é você ser o último a ser escolhido, né? O pessoal está escolhendo para compor o time, olha lá, escolha aí, vamos formar 5 times e tal. Aí o pessoal olha para você, não, você não é bem ruinzinho, né? Mas tem que escolher, vai você. Não é escolhido para um namoro, ou para um noivado, ou para um casamento. Tem uma série de situações, né, que a gente lida com isso, tem que aprender a superar, mas tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que ficam mais agressivas com isso, né, vingativas, né? Outros colocam isso para dentro e caminham com essa insegurança, né? No entanto, o que a mesa do Senhor nos ensina? Nenhum de nós tem mérito suficiente, jamais terá, né, para merecer ser convidado a participar da mesa. Então, ao olharmos para a mesa do Senhor, esses elementos históricos, né, o próprio Deus estabeleceu o tabernáculo não 800 quilômetros longe do acampamento do seu povo, mas bem no meio. Eu vou estar com vocês. Vocês não vão ter que andar, subir o Everest e lá vai estar o tabernáculo, separado de vocês, não, no meio. Então Deus também nos dá essa alegria, por meio de Cristo Ele nos escolhe.
graciosamente, né? De forma bondosa, mas ele complementa isso, porque escolha, sim, mas para quê? Aí Paulo trabalha em Efésios, né? Ele nos predestinou para a sua glória, o louvor da sua glória. E aí nós compartilhamos domingo passado, né, que essa palavra proismos, em grego, traduzida como predestinar, o pastor Eugênio Peterson viu no aeroporto, né, lá de Atenas, enquanto ele estava fazendo a baldeação para pegar o voo para Roma, e estava escrito lá, né, proismos Roma, predestinado para Roma. Então Deus nos escolhe, Deus nos chama à mesa porque Ele nos escolhe e Ele nos coloca num voo direto para Ele. Ele estabelece os rumos da nossa caminhada, né? Para a adoção de filhos, como diz o apóstolo Paulo. E tudo isso desenvolve no nosso coração duas atitudes importantes: humildade, por entender, né, claramente que não é mérito nosso, né? E no segundo momento, adoração. Então, um coração tocado por essa graça de Deus, em nenhum momento ele deixa de priorizar esse tempo com Deus e com o seu povo, porque há humildade no seu coração. E no segundo momento, a resposta diante dessa escolha, desse chamado, né, dessa predestinação, desse rumo que o Senhor nos conduz, dessa finalidade a qual Ele quer nos levar, é a adoração, o nosso culto a Ele, a expressão da nossa gratidão e do nosso amor. E por fim, né, isso nos leva à atitude do serviço, de servir ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado na nossa vida. Então, lá em Efésios, né, o grande propósito que Paulo coloca para nós, que Deus tem revelado nas Escrituras, né, é a glória do próprio Deus. Efésios 1, de 5 a 6. Ele nos predestinou para o louvor da glória de sua graça. Aí depois, no mesmo capítulo, versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Aí o capítulo 1, versículo 13 a 14. Selados com o Santo Espírito da promessa, em louvor da sua glória. Então tudo, né, vai concorrendo para o louvor, que é a celebração da glória radiante de Deus, que é a sua própria presença. Então é essa vida que leva o apóstolo Paulo a entusiasticamente desafiar a morte e dizer: morte, diante de tudo isso que Cristo nos dá, né, onde está o seu aguilhão, né, a sua força? Né? Onde está o inferno, a sua vitória? Então ele está celebrando esse triunfo da vida de Cristo, da sua ressurreição, e nos dá a alegria de poder nos alegrarmos, termos esperança. Agora, nós não podemos celebrar a vida se nós não temos um entendimento do que a morte significa. Mas quem quer falar de morte? Tudo nos desagrada nesse aspecto, né? Esse acidente que vitimou esse jogador tão jovem, né? Pega desprevenido, tem aquela morte que vai sendo lenta, né, com uma enfermidade. As cidades, né, tentam afastar os cemitérios, né, cada vez mais para longe da cidade, não mais no seu, né, próximo ali do seu centro, né, mas banindo, né, cada vez mais longe, né. Uma série de situações para nos colocar distante de uma reflexão da nossa finitude, do tempo que está passando, né? No entanto, Eclesiastes capítulo 3, 20 nos diz isso, né? Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um outro escritor disse assim: curta e triste é a nossa vida, não há remédio quando chega o fim do homem, e não se conhece ninguém que tenha voltado da morada dos mortos, pois por acaso nascemos e depois seremos como que não tivéssemos existido. Quando eu existo, dizem os epicuristas, né, não existe a morte.
quando a morte existe, eu não existo. Então, várias compreensões, né, a respeito da nossa finitude, né? Havia uma música antiga que se cantava, né? Que se falava a respeito da pessoa, né? Dizia assim: coitado, ele deve morrer, ele está condenado e não tem cura. E aí alguém comentando essa música dizia: mas todos nós caminhamos para a morte. Não é só ele que é um coitado, né? Mas todos nós, com o tempo, também passaremos por essa experiência. Agostinho, comentando sobre isso, né? Ele dizia assim: que diferença faz se depois de um tempo mais longo ou mais curto, a morte é a doença incurável que contraímos ao nascer? Que diferença faz se morremos mais cedo ou se morremos mais tarde? O fato é que todos os seres humanos, né, contraíram essa doença incurável ao nascer. É isso que ele diz, né? Somos um ser para a morte. Mas o Evangelho nos dá a alegria de celebrar que Deus nos escolheu, que Deus nos predestinou, que Deus nos separou em Cristo, não para a morte, mas para o louvor da sua glória em vida. No entanto, a Bíblia diz que nós precisamos ter este ponto de vista da morte para valorizar a vida, para valorizar as oportunidades que nós temos. Como comentamos no nosso encontro de oração, né? Antigamente a gente falava em adiantar, né, a fita, né? Adiantar o play, né? Se não tinha tempo de ver o filme inteiro, pelo menos corria e via o final, para compreender o que estava acontecendo ali. A Bíblia diz isso também. Muitos salmos vão colocar, né, quando a gente está indignado de ver pessoas injustas, pessoas que não respeitam o reino de Deus se dando bem. Então Deus, é como Deus dissesse: adiante a fita, vá para o final e veja o que vai acontecer. Então, a mesa do Senhor também nos conforta o coração, nos dá esse entendimento e nos faz conviver, né, com mais respeito para com o que Deus está nos dando no nosso dia a dia, sabendo que Deus não nos destina, né, para puramente a morte, no sentido de um fim, uma interrupção do significado daquilo que é realizado por meio da nossa vida, o fim dos nossos planos, escuridão, inexistência, desintegração do ser, coisas que as outras religiões ensinam, mas pelo contrário, um encontro e uma celebração consciente, alegre e grata de que Deus subjugou a condenação final, né, que é a separação. A morte, ela representa, né, ela é o seu aspecto mais feio, mais destruidor, é a separação do nosso Criador. Não temos a alegria de estar diante dele, de usufruir do seu amor, de usufruir de sua paz, de usufruir de sua alegria. Alguém falando a respeito das horas, né? Todas as horas ferem, a última mata. Mas Paulo não está entregue, né, a esta finalização deprimente, desanimadora e triste. Ele celebra a vida. É por isso que, quando se aproxima do seu julgamento, ele não é uma pessoa amarga, uma pessoa cheia de murmuração, mas é uma pessoa que está celebrando o seu encontro com Cristo. Ele diz: melhor é partir e estar com Cristo. Ele tem essa consciência. E por isso que ele está dizendo a nós no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus toma o nosso lugar, ele se torna um humano vulnerável à morte. Então o seu físico transpassado pelos cravos, atravessado pela lança, o seu físico ali mutilado, não tinha condições de manter mais a vida. Ele assumiu essa condição
verdadeiramente humana. Mas ele não podia ser destruído pela morte, porquanto ele é Deus. Então ele, em sua deidade, triunfa sobre ela, né, e transmite essa vitória ao seu corpo ressuscitado e compartilha conosco essa mesma experiência. Nós temos a alegria de professar, não o medo da morte, da desintegração, do desaparecimento, ou pior, né? Há pessoas que creem que a gente vai retornar a esse mundo e continuar sofrendo ao ponto de purificar-nos e tantas vezes quanto necessário até chegarmos ao aperfeiçoamento da nossa vida. Os nossos erros precisam ser reparados por nós mesmos. Já é horrível uma passagem só por esse mundo, ter que conviver com tanta dor, com tanto sofrimento, se sentindo impotente diante de tudo isso, e aí ter que voltar aqui e passar de novo por isso. Não há nada de consolador numa visão como essa. Graças a Deus o Evangelho nunca caminhou nessa linha. Jesus não veio várias e várias vezes, né, e jamais ensinou isso. Ele ensinou claramente para o ladrão naquela cruz, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É essa vida que nós celebramos, essa vida que triunfa, né, sobre a morte. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que a ceia é a nossa Páscoa. E a nossa Páscoa, como ensinou Jesus no momento em que ele instituiu a ceia, na celebração, né, do que os apóstolos achavam é mais uma Páscoa, como tantas outras, e não era. Era a última no rito antigo, e a transição para algo que jamais eles podiam imaginar, que eles tiveram dificuldade de entender, mas depois eles entenderam. Então, a nossa ceia, entregue por Jesus, passou a ser uma passagem desse mundo para o reino de Deus. A nossa condição de pecador para a condição de santos, santificados em Cristo. A nossa condição de condenados para a condição de perdoados. A nossa condição de desamparados para amparados. A nossa condição de criaturas para filhos de Deus. Então, quando celebramos a ceia, todos esses elementos, toda essa riqueza devem participar da nossa meditação. Chegará um dia que nós não estaremos mais aqui, e aí se consumará o que ela representa, a nossa passagem desse mundo para os braços do Pai. Então é nesse sentido, né, que a morte tão demonizada, né, tão indesejada para o cristão, ela é apenas a porta de passagem do cumprimento de todas as promessas, né, que desse lado da vida nos são dadas em Cristo. E aí temos a oportunidade de usufruirmos com todo o povo de Deus, né, que tem esta mesma esperança. Um trecho de um livro que eu li, se referindo a esse aspecto da nossa esperança, né, ele conta de alguém que queria negar a palavra de Deus, negar o Evangelho, negar as promessas do Evangelho, negar a presença e a atuação de Deus, né? Mas que todas as vezes que ele ouvia um anúncio da morte de alguém, ele estremecia nas suas convicções. Então, o trecho do seu depoimento, né, dizia assim, né, que por ocasião da morte de um conhecido, ele acabava tendo que ir ao cemitério. Ele dizia, lá ouço os sacerdotes e pastores. Eles dizem, este homem e esta mulher irá ressuscitar. Olho as pessoas ao meu redor, nenhuma delas estremece, nem parece impressionada. Mas eu sei que são pessoas que acreditam. Eu que não creio nessa loucura, penso comigo que se acreditasse, levaria um choque terrível. O senhor me entende? Seria o caso de a gente gritar, saltar, rompendo com tudo quanto se fazia antes. Se eu acreditasse, eu daria vivas, que iriam ecoar até os confins da terra. E, no entanto, tudo isso não significa nada para aquelas pessoas que ali estão impassíveis. Esse é o depoimento de um ateu
participando de um ofício fúnebre cristão, onde o pastor está lendo um texto falando da nossa fé na ressurreição, na vida, no reino de Deus. Mas o ateu observa e diz: pela atitude deles, não significa nada. Estão ali com a cara triste, estão sem nenhuma perspectiva de esperança. E aí ele diz: mas se eu acreditasse nisso que está sendo lido ali, eu ficaria muito feliz, eu ficaria impressionado, poxa, que bom isso aqui não é o fim, que é o que Paulo está dizendo aqui. Ó morte! Como se Paulo estivesse num ofício fúnebre cristão, desafiando a morte. Você não tem a palavra final é de Jesus, e a palavra final dele é vida. Ora, nós sabemos, né, que a morte, ela traz todo um séquito, né, ao seu redor, né? Depressão, doença, tristeza, desânimo, incredulidade, violência, psicopatia, tudo que você imaginar, tudo isso é o cortejo dos adoradores da morte. Nós vemos na visão de João no Apocalipse, nada disso entra na cidade santa. Esse testemunho desse ateu nos diz isso, né? Que se ele acreditasse. Mas o que resta para ele, uma vez que ele não tem fé? A tristeza de achar que vai virar poeira, vai virar pó, e a vida não tem significado algum. É uma bolha entre muitas outras bolhas, né, que vão estourando, né? É uma solidão, apenas isso, algo solitário. Mas a mesa do Senhor nos faz celebrar, né, com muita alegria a comunhão com o povo de Deus que veio antes de nós, essa comunhão maravilhosa de um povo que é militante nos nossos dias. Então, nós não estamos de maneira nenhuma sozinhos. Ele nos ajuda a viver, Ele vai estar conosco na hora de morrer, Ele vai estar conosco na hora de ressuscitar. Em todo o tempo nós estamos sempre com o Senhor. Então, vamos orar, né, como escreveu Jeremias na sua vocação profética, né, quando Deus disse para ele: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, ao participarmos da ceia do Senhor, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o cálice, né, que nós entendamos que Deus está dizendo: olha, eis que eu estou colocando na boca de vocês a palavra viva, que é meu filho. Eu estou repartindo com vocês o meu filho. Eu estou dando a vocês, né, o que há de melhor. John Piper diz: a vida é muito curta e muito preciosa para desperdiçar com bolhas mundanas que estouram. Um escritor bem irreverente diz: às vezes não há nenhum aviso, as coisas acontecem em segundos, tudo muda, você está vivo, você está morto, e as coisas continuam. Somos finos como papel, existimos por acaso. A honestidade, né, de algumas pessoas que não têm fé e de realmente dizer: olha, se não tem algo mais significativo, os prazeres, as festas, as vidas, as conquistas, né, tudo que a gente acumula, e esse escritor foi uma pessoa de sucesso, né, não vale nada. E o que eles falam é justamente esse vazio, esse sentimento de solidão. Mas nós, como apóstolo Paulo, temos o coração preenchido com uma pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E por isso, a cada momento que participamos da ceia, devemos resgatar esses elementos, focar neles, né, e de fato meditar sobre eles. Samuel nos diz lá no livro dele, né, Samuel 2,30, o Senhor falando: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. O profeta Isaías diz, né, mas para o ímpio não há paz. Não há paz. Deus tem reservado a paz, a profunda e verdadeira alegria, né, para o seu povo, para os seus filhos. Há uma espécie de alegria e de paz que Deus reservou exclusivamente ao seu povo. Não é dado a mais ninguém. Não se conquista por ouro, por prata, por armamento bélico, por intelectualidade, por inteligência, nada disso. É uma espécie de riqueza que Deus tem reservado exclusivamente para o seu povo. É o que nós celebramos na mesa do Senhor Jesus Cristo.
Vamos orar nesse sentido, né? Que Deus nos dê a alegria e nós participarmos da comunhão, da alegria, da celebração da vida, jamais, né, da traição, jamais do esquecimento, mas sempre memória, sempre gratidão, sempre adoração, sempre rebuscando da leitura que nós temos na Bíblia os elementos para o qual a nossa atenção se volta. Vale a pena você recordar por onde você já leu na Bíblia, o que você já leu na Bíblia, e recordar onde está Jesus nesse livro, onde está Cristo nessa liturgia de culto, nesse ritual que foi conduzido por esse sacerdote, nesse momento, por esse profeta, por esse acontecimento. E o nosso coração, como dizia Lutero, sendo preparado para a adoração. Então, não é algo automático que acontece. Nós somos de uma natureza tal, por causa do pecado, por causa da nossa condição humana, que nós precisamos, né, como aqueles antigos opalas, né, para ligar, para pegar, demora. Mas depois que pega também, vai longe. Mas é assim o nosso coração. Então, juntar esses gravetos das nossas memórias bíblicas, né, para que o Espírito Santo comece a aquecer. E aí, enfim, nós adoremos com alegria, com gratidão, e possamos fazer declarações como o apóstolo Paulo fazia, de entusiasmo, de saber que, de fato, nós cremos no que nós estamos lendo, nós cremos no que nós professamos, é uma realidade. De maneira que se algum ateu, né, estiver passando por aqui, né, ele perceba que há reverência na nossa atitude, há alegria, não é algo indiferente, não é algo repetitivo, não é algo comum, porque nós cremos na palavra do Senhor. Aquele que comer de mim, aquele que beber, né, do meu sangue, esse tem parte comigo, esse não morrerá. Vamos orar nesse sentido? Opa, obrigado, Nino. Vamos orar nesse sentido e participarmos, né, da mesa do Senhor com essa riqueza de memória, de meditação e de reflexão.